Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra, um privilégio, um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada a todos que já têm assistido os vídeos, deixado os comentários, curtidas. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor inscreva-se, ative o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados. Hoje o ventilador tá ligado aqui porque é verão em Londres. Aí um amigo meu me ligou e disse que tava contando o número de dias nesse verão inteiro, que já começou faz tempo. Teve 9 dias de calor em Londres. Então a gente tá aproveitando, mas tá muito calor. Quer dizer, muito calor pros parâmetros de Londres, né? 28 graus agora, são 6h20 da tarde. Então, é isso. Hoje, gente, eu vim aqui conversar com vocês sobre a coragem de fazer diferente, de ser diferente, de agir diferente. E por quê? Qual é a importância, qual é a moral da história e qual é o ponto dessa questão de ser diferente, ter essa audácia? Bom, é muito simples. Muitas vezes nós temos a tendência para sermos aceitos, para fazer parte de um grupo, a gente acaba seguindo as normas, conscientes ou subconscientemente, as prescrições daquele grupo ou da sociedade no meio mais macro. Eu lembro que faz 14 anos que eu moro fora do Brasil, mas eu não sei se mudou muito. Mas no meu tempo no Brasil, eu gosto muito desse exemplo. No meu tempo do Brasil, quando a gente ia num restaurante, você via uma garrafa de Coca-Cola em todas as mesas. Eu espero que não seja mais assim. Mas era muito praxe. Chegava no restaurante, pedia sua comida ou se servia no buffet e o garçom perguntava, né? O que você quer tomar? E geralmente as pessoas escolhiam Coca-Cola ou um suco de laranja. E aqui, isso é muito interessante, porque aqui é super normal pedir água da torneira. E eu adoro isso. Água, tap water. E é tudo bem. Ninguém vira o nariz e diz assim, tap water. E eles não cobram. Eles trazem a jarra de água e você toma água. E eu, naquela época, não tinha tanta... Eu nunca fui muito de Coca-Cola, pra ser sincera. Acho que às vezes eu tomava, não me lembro agora. Mas eu tinha um professor na universidade que já... faleceu, inclusive, o professor Cícero. E ele dizia que ele ficava muito frustrado com essa história da Coca-Cola. Que o que dava muito prazer pra ele, muita satisfação, era ir no restaurante e aí o garçom pedia, o que o senhor vai beber? E ele dizia, traz um copo de leite. Com o almoço, ele pediu um copo de leite. E a pessoa olhava pra ele, assim, como se ele fosse um ET. Ter essa coragem de não ter a pressão de fazer o que você realmente quer, de se consultar. Agora, o porquê? Qual é a moral disso? A moral, gente, é que a gente só cresce quando a gente está antenado, quando a gente está expandindo realmente a consciência. E muitas vezes o caminho do crescimento é diferente do que a massa faz. Livros é um exemplo interessante. Quando você vê um livro que tá super na mídia, que todo mundo lê, eu particularmente já fico desconfiada, porque se é um livro de massa que todo mundo lê, deve ser uma coisa muito fácil de ler sem muito senso crítico. Por quê? Porque a maioria das pessoas não gosta de pensar, então o que é fácil é mais atrativo. Mas às vezes eu mordo a língua, sabe? Eu lembro que há muitos anos atrás, quando teve aquela febre do Código da Vinci, eu fiquei super... pensei, não vou ler porque tá muito popular, não deve ser bom. E eu li na época, gostei. Não sei se eu ia gostar hoje, porque o meu gosto de literário mudou também de uns anos pra cá. Agora, tem livros de massa, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Eu achava que não era bom. Aí eu comecei a ler, eu achei que não me atraiu o contexto literário, o jeito que ele foi escrito. Respeito quem gosta, tudo bem, mas a questão não é a história, a questão é de como ele foi escrito, não é atraente literariamente pra mim. E às vezes eu ouço dicas assim de como fazer os vídeos, de falar mais rápido, de prender a atenção, e eu digo, tudo bem, é legal, mas eu sei que o meu conteúdo não vai agradar a todo mundo. Então, tudo bem também, é um nicho, né? Vai ter algumas pessoas que sentiram afinidade com a minha energia, com o conteúdo, e outras não. E, aliás, o YouTube é um exemplo disso. Tem tanto conteúdo, muito conteúdo é bobagem. Pode ser visto como bobagem por alguns, mas tem muito conteúdo de aprendizado também. Hoje eu tava conversando com uma amiga e ela me disse que ela pintou a casa dela inteira e botou o piso sem saber como fazer, só assistindo vídeo tutorial no YouTube. Então, tem várias coisas. Eu quero aprender a cozinhar, a fazer massa de pizza, eu aprendi no YouTube. Então, tem esse recurso, mas a gente tem que saber filtrar, a gente tem que saber, como se diz, garimpar pra achar o ouro, né? Pra achar o que vale a pena realmente. Agora, se a gente se permite não fazer tudo que os outros fazem, não só pra ser, pra simplesmente, desculpa, reformular.
E é interessante que as crianças sabem disso intuitivamente. Elas começam a ser muito espontâneas, aí elas começam a ser podadas, né? As pessoas dizem pra elas o que é legal, o que não é. Então elas começam a se adaptar. E para serem aceitas, elas começam a dizer coisas que os adultos aprovam. Por exemplo, eu li há muito, não há tanto tempo assim, o livro Become, que eu não sei como é que está traduzido em português, da Michelle Obama, e uma das coisas que ela fala, muito bom, super recomendo. E é um livro de massa, mas vale a pena, eu li. Então também não dá pra generalizar, às vezes tem coisas muito boas que a massa curte. Às vezes, se é sucesso, também não é por acaso, mas muitas vezes o sucesso vem do marketing, não da qualidade do trabalho. Mas voltando, a Michelle Obama falou no livro, ela conta que quando ela era criança, os adultos perguntavam pra ela: o que você quer ser quando crescer? E ela dizia: eu quero ser médica pediatra. E ela nem sabia direito o que isso implicava, né? O que fazia uma médica pediatra. Mas ela percebeu muito cedo que os adultos gostavam dessa resposta e ela causava uma certa reação. Eles diziam: nossa, médica pediatra, muito bom, você tá tirando boas notas. Então ela causava uma reação e era um sentimento de aprovação também. O meu neto, que tem 3 anos e meio, ele diz assim pra gente, fora de contexto, sabe? Como a gente diz em inglês, out of the blue: I love you so much. I love you. E ele diz para as pessoas que as ama, não só para mim, até para pessoas que ele acabou de conhecer, ele diz que ama, porque causa uma impressão, porque as pessoas dizem: ai, que amor. Então ele sabe que funciona. Ele sabe muito bem que funciona bem comigo também, claro. Então ele diz. Então é nisso que a gente começa a trocar, a se deixar levar para ser aceito, para ser querido. A gente acaba fazendo o que a sociedade requer da gente. Claro que tem um contexto social que muitas vezes é importante que a gente realmente se adapte e se entrose bem com os nossos colegas de trabalho. No meu trabalho, por exemplo, a gente tem uma sala de lanche, tipo, não é um refeitório, é uma sala mesmo onde a gente almoça e tal, faz os nossos breaks. E as pessoas se sentam assim, perto, em grupos e talk e falam sobre vários assuntos. Geralmente, o assunto é sobre quem tá pegando quem na vida, não assim no trabalho, né? Mas como está a vida amorosa das pessoas, e elas discutem assim, abertamente. E porque eu trabalho com um grupo bem jovem também, com algumas exceções, eu sou uma das exceções. Outro assunto são os reality shows, sabe, os Big Brothers, as coisas, que eu particularmente não tenho o mínimo interesse. Como eu trabalho nesse emprego não faz tanto tempo, eu sentia no começo a necessidade de me entrosar, de ser aceita, de fazer parte do grupo. Mas no âmbito individual, eu me dou muito bem com as pessoas. Mas no âmbito geral, no macro, eu acho que a gente não consegue se conectar tão bem. E eu não quero me esforçar para fazer parte de um grupo, para falar sobre o tempo, sobre a política ou sobre Big Brother, se não é um assunto que eu me interesso. Então, geralmente, eu às vezes converso com a pessoa que tá do meu lado, que tá na minha frente, mas a maior parte do tempo eu passo minha 1 hora de intervalo lendo ou ouvindo música ou um audiolivro e comendo, ou comendo em silêncio, que é uma coisa que me traz mais prazer e eu não tenho que me esforçar. E muitas pessoas talvez não gostem de mim por causa disso, mas me respeitam, e no âmbito profissional a gente tem que ser profissional mesmo, mas eu não me sinto à vontade de fazer um esforço pra ser querido. Agora, qual é a questão disso ser importante, gente? É porque a gente tem que fazer o que às vezes é diferente, o que os outros não fazem, pra crescer, pra evoluir profissionalmente, espiritualmente. Por exemplo, quando todos os seus amigos estão no bar, no boteco, no pub, tomando cerveja ou assistindo futebol e você tá estudando, aí no final das contas você vai atingir um objetivo que talvez você esteja desejando, que seja se formar no curso que você tá fazendo ou quer fazer. Então, às vezes a gente tem que fazer aquela coisa diferente. Eu vejo que, por exemplo, para as pessoas que bebem ou que pararam de beber e os amigos todos bebem, tem muita dificuldade dos outros aceitarem que você saia, se socialize se você não tá bebendo. Então tem aquela pressão, mas não bebe. E então ter essa força de vontade pra gente chegar nos objetivos da gente, a gente tem que ser autêntico. Então ter a coragem de fazer o que é diferente é extremamente importante. Você que aprendeu uma língua demora
4, 5 anos. Pra mim demorou 4, 5 anos pra aprender. E depois pra aprimorar ainda mais, né? A gente tá sempre aprimorando quando aprende uma língua estrangeira, ainda mais quando aprende enquanto adulto, já quando adulto. Então, você tem que ter aquela disciplina e aquela força de vontade também de se monitorar, de se condicionar a dedicar tanto tempo que seja necessário. Então talvez quando alguém tá assistindo o Big Brother, você tá ali revisando a sua aula de francês, sei lá. Então, daqui a alguns anos, você vai estar falando francês. Pode parecer um futuro distante, mas se você manter a consistência, você vai estar. Só que você só vai conseguir isso se você tiver a coragem de ser não tão bem quisto e de fazer as coisas diferentes, de ter a sua autenticidade, de fazer, de consultar no seu coração, no seu instinto, na sua intuição, se o que você tá fazendo tá alinhado com o seu desejo de alma, com o que você quer adquirir, o que você quer conquistar, o que você quer manifestar na sua vida daqui a alguns anos. O que você tá fazendo hoje tá alinhado com isso? Ou você tá fazendo porque a massa faz, porque os seus companheiros de trabalho fazem, porque os seus amigos te aceitam melhor quando você faz o que eles estão fazendo? Então, esse é o meu recado de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e muito, muito obrigada por assistir. Até a próxima!